Olá, sejam bem-vindos aí ao No Age Podcast, o seu podcast que fala de marketing ontem, hoje e amanhã. Né? Somos aí profissionais 50 a mais, com olho no futuro, mas sabendo tudo que aconteceu no passado. E a gente está aqui para contribuir com vocês, para que vocês possam aprender e a gente também aprender com essa grande troca aí. Então, hoje a gente vai fazer um episódio especialíssimo aí, né? Que é um episódio que encerra o nosso primeiro ciclo aí, né? O que seria a nossa primeira temporada, mas calma que em breve temos novos episódios, porque a gente já vai emendar uma na outra aqui, estamos animados, né? Sim. E nesse episódio, para fechar esse primeiro ciclo, a gente resolveu trazer um contexto mais pessoal também, né? Trazer um contexto aí para o nosso tema de hoje é falar para vocês o que nós aprendemos aí na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional nesse meio século de vida aí, né? Esses bons 50 anos. Alguns com mais de meio século. Alguns eu já passei, já cheguei nos 51. E é isso que a gente quer dividir com vocês, né? O objetivo desse podcast sempre foi trazer essa informação, né? Dividir isso, ou seja, com as novas gerações aí, ou seja, com os nossos pares aí, né? As pessoas que estão aí, né? Nos 40 a mais, nos 50 a mais e estão precisando também de boas referências aí para construir um novo momento, né? De carreira e de vida, às vezes até empreendendo. Então, a gente quer dividir mesmo. Para começar, a gente vai fazer a nossa tradicional rodada de apresentações, né? Você que às vezes chegou aqui no podcast agora, precisa nos conhecer. Então a gente vai fazer a nossa rodada aqui para que você possa conhecer cada um dos participantes. Carla Figueiredo, vamos lá. Fabiola, já vamos avacalhar. Eu já olhei para cá. Já que o podcast esse é um especial, né? Vamos inverter a ordem toda, vamos subir, porque então, essa sou eu. Vou me apresentar depois, mas eu só que subverto Então, a eu sou ordem. Fabiola Regadas, sou consultora e estrategista de marketing. Já passei dos 50 também, já virei a curva do meio século aí e hoje espero poder contribuir com o meu aprendizado até hoje. Muito bem. Eu sou Luiz Américo, sou estrategista de branding, especialista em comunicação audiovisual e cinema, com mais de 22 anos de estrada. Eu sou Carla Figueiredo, sou advisor de marketing e comunicação, professora da Esquemai, da Fundação Dom Cabral, e a novidade no pedaço, né? 50 mais e alguns anos, mais do que 50, mestranda na Escola Superior de Propaganda e Marketing, porque, vamos combinar, não tem tempo para parar de aprender, tem? Não. Não, com certeza né? não. Pois é. Então vamos lá, eu sou Luciano Alto, estrategista de marketing e negócios, também com os meus mais de 20 anos de experiência aí, administrador, mas trilhei minha carreira em gestão de marketing, sou mestre em comportamento do consumidor e também continuo estudando, eu tenho que fazer um TCC da minha pós-graduação em marketing digital pela Conquer, que eu falei, vamos entender o que é fazer uma pós-graduação de marketing digital no digital, né? Então, estamos juntos aí para aprender. E tô com 51, né? Então, bem vividos aqui, com muito orgulho. E aí, a gente queria começar a fazer, nesse episódio aqui, já que a gente fala tanto, né, da questão do marketing, né, de tendências, né, o nosso olhar para o futuro. Tem uma coisa muito legal que eu vou dar o crédito aqui, que eu vi da Marta Gabriel falando, né? Ela estava num podcast e aí a pessoa que estava conduzindo o podcast, né, falou de uma coisa e aí falou um pouco da questão da idade. Aí ele ficou meio sem graça. Não, né, desculpa. Ela falou, não, fica tranquilo. O que para você é história, para mim é memória, porque eu vivi isso. Eu achei fantástico. Uhul. Então, a gente tem muita memória profissional e memória pessoal, né? A construção aí de cada um de nós, das nossas vidas, e que eu acho que a gente pode dividir com as pessoas, né? Acho que a gente... só de estarmos aqui, né, esses profissionais 50 mais fazendo um podcast,
aprendendo, né, a utilizar essa nova forma de comunicação, né, de produção de conteúdo, né? Estamos produtores, troca, né, de conteúdo, de aprendizado, né, de troca. Aí, porque a partir do momento que a gente produz, a gente também aprende com toda a audiência o que as pessoas falam, né? E a gente também tem percebido que isso tem reverberado muito, assim, nas pessoas da nossa idade também. Não, que legal vocês estão fazendo um podcast, né? Eu até comentei com vocês que quando eu falo aí nas rodas do mercado, que a gente tem um podcast, todo mundo acha bacana. Mas quando eu falo que o podcast é conduzido por só profissionais 50 a mais, todo mundo, nossa, que legal, me fala mais sobre isso. Então a gente está aqui para essa troca mesmo, né? E falar desse aprendizado. Então, vamos começar aí. Vou fazer um cruzamento agora, Carla. Manda ver. Aí, né? Vou começar aí com você. O que você gostaria de falar para as pessoas quando você tivesse alguém te perguntasse, mas e aí, nesses seus 50 anos aí? E mais. 50 e alguns. O que você aprendeu da sua vida pessoal, da sua vida profissional, que você gostaria de compartilhar com as pessoas, que você acha que é importante que as pessoas saibam? Ô Lu, enquanto você falava, a primeira coisa que me ocorreu eu tive fantásticas experiências profissionais, a oportunidade de trabalhar, né, em empresas muito bacanas. A gente trabalhou, né, na época que a telefonia celular começou, e eu vou fazer um paralelo. Naquela época, a telefonia celular eram as Big Techs, né? Então a gente trabalhou na tecnologia de ponta, quem estava na inovação da inovação, né? E logo no começo... Era um recorte para as pessoas entenderem. Era lá, início dos anos 2000, a gente trabalhava já num conceito super moderno. Era todo mundo no mesmo andar sem sala. Sem sala. Todo mundo tinha notebook, até estagiário. Ninguém tinha telefone fixo com ramal. Era tudo celular e tal. Celular. Era assim um universo... Seria o paralelo mesmo das Big Techs. A gente fez o lançamento do pré-pago, né? Vamos combinar, gente. Pré-pago não existia, né? Quando a gente começou a trabalhar. Mas o que me ocorria enquanto você falava o que eu gostaria de deixar aqui como primeira mensagem até nos lugares que eu trabalhei, que eu colocaria nas minhas piores experiências, foram as melhores experiências. Porque nestes lugares eu não aprendi o que fazer e como fazer, mas eu me dei a oportunidade de aprender o que não fazer e como não fazer. Então, eu vejo hoje, né, toda essa questão, né, e aí vamos começar a botar labels aonde eu não gosto, mas é porque os labels estão postos. A nova geração, quiet quitting, né, isso e aquilo, o que eu gostaria de deixar do que eu aprendi, né, com os meus 50 e muitos mais, é que até nos piores lugares a gente pode tirar ótimas experiências, né? Depende do nosso olhar, da nossa perspectiva. Então, esse é meu primeiro aprendizado de vida, que eu gosto de compartilhar. Né, das piores experiências, você pode tirar seus melhores aprendizados. E eu sou uma aprendiz eterna, né? Isso não tem jeito, é o meu modelo mental. De tudo na vida, o meu assessment, o que eu faço depois deixa eu ver o que eu aprendi com isso. Né? Então, essa é a minha... Vamos lá, quem quer continuar a rodada? Eu quero. Fabiola. Você sabe que, assim, o maior aprendizado que eu tive na vida, nessa minha caminhada toda, é uma questão de adaptabilidade. Porque a vida nunca fica do mesmo jeito o tempo todo. Então, assim, eu estava aqui vocês falando o que eu aprendi, voltei na minha jornada toda, tanto profissional quanto pessoal. A minha vida, eu acho que assim como de todo mundo, é uma roda gigante. Tem horas que você está lá em cima, tem horas que você está lá embaixo,
tanto emocionalmente quanto pessoalmente, profissionalmente. A coisa é uma roda viva, e o que eu aprendi, eu não gosto, a gente acho que até já debateu aqui essa questão da palavra resiliência, né? Que eu não sou resiliente, não, eu sou persistente. Você falou naquele episódio que você tinha virado antifrágil. Então é isso. Eu sou antifrágil. Lu me lembrou aqui da expressão. Eu sou antifrágil. E realmente, assim, com essas dificuldades, né? Se alguém está nos vendo passando por um momento complicado, eu falo que ele vai passar. Continue caminhando, que esse momento vai passar, que a roda gira, né? Então, eu também tive algumas experiências ruins de trabalho, e que delas eu tirei bastante aprendizado, até para mim, até para o meu comportamento dentro daquela organização, porque muitas vezes a experiência é ruim porque a gente também não tem um comportamento muito adequado diante de situações. Então, assim, o que eu quero começar a falar é isso. Vamos nos adaptar aos momentos inteiro, que eles passam. Muito bem. Vai lá, Luiz. É muito próximo do que a Carla e a Fabiola disseram. Eu sou uma pessoa que eu adoro aprender. Eu gosto de saber das coisas, saber mais, conhecer. Então, nesse tempo todo que eu vivi, uma coisa que me gratifica muito foi entender que as coisas elas não precisam acontecer rapidamente. É melhor você caminhar devagar, mas com consistência, do que correr demais e atropelar as coisas. Então, momentos bons existem, momentos ruins existem. Uma coisa que me marca muito durante todo esse tempo foram o encontro com pessoas que me modificaram bastante, mas aprendi que tudo é um processo, que um dia depois do outro é que constrói mesmo um caminho, uma estrada prazerosa, que o aprendizado ele acontece não de um dia para a noite, ele acontece devagar, ele vem com teste, ele vem com repetição. Então, assim, algo que eu gostaria de deixar aqui que me marca muito e que é muito importante para mim é caminhar com consistência e com tranquilidade. Muito bem. Bacana. Eu fico na posição aqui de fechar o ciclo, aí eu posso falar, assina embaixo de todo mundo. Mas não vou fugir da raia, não. Vou falar o faz meu. favor. Na verdade, eu acho que o que eu aprendi muito nessa caminhada desses tempos aí foi, para complementar no que vocês falaram, foi essa questão assim de sustentar sempre quem você é e às vezes o que as mudanças podem trazer nesse lugar, né? Assim, no mergulho mais íntimo, porque as pessoas possam me conhecer melhor, eu brinco que eu já nasci sendo ditado, né? Sou filho único de mãe solteira, então já nasci na diferença. Você já nasceu. E isso para mim acabou sendo muito rico, porque eu aprendi a viver, né? E aprendi a lidar com a minha vida e da minha família num lar que não era padrão, né? E num lugar que era muito agregador, né? E isso foi muito bom, porque me preparou também para abraçar as mudanças, às vezes provocar as mudanças e ter esse lugar de desbravar, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu aprendi. Eu acho que na vida a gente tem que buscar isso, tem que desbravar, né? Então, eu sou de Mato Grosso, já morei em Manaus, Belém, cheguei em Belo Horizonte. Outro dia eu estava contando, em Belo Horizonte, acho que eu já tive uns 10 endereços diferentes. Fui casado com uma moça, hoje sou casado com um moço e tenho 2 filhas, então lido com essa realidade também dentro de um contexto familiar. E o tempo todo a vida vai me provocando a ter mudanças, né? De executivo para sócio de um negócio, aí depois profissional liberal.
Então eu aprendi muito esse lugar de abraçar essas mudanças, às vezes ter medo delas, mas tentar achar sempre a saída, o que tem ali, e às vezes provocar essas mudanças também. Chegar naquele momento, não, agora alguma coisa tem que mudar, né? E tem muito, né, eu brinco com a Carlota, somos arianos aí, né? Muito, eu até já melhorei, mas já tive daquela história, ano que vem eu tenho que mudar minha vida. Do jeito que tá. E eu mudava, foi quando eu fui para Manaus, eu falei, o ano que vem eu tenho que mudar minha vida. Ô Lu, sua passagem me lembra Telemig celular e essa coisa de arianos e de tenho que mudar a minha vida, né? E aí eu queria colocar o contraponto de viver como tenho que mudar a minha vida, quando não é você que escolhe que vai mudar a sua vida. Uhum. Essa escolha vem de fora. Sim. E, obviamente, nem é escolha. É porque a vida é como ela é, né? Quando, e depois eu vou puxar uma outra história disso de aprendizado. Quando eu trabalhava na Telemig celular, eu pensava que era o único lugar do mundo que eu queria trabalhar. Uhum. Como diz um grande amigo, disputas políticas me levaram à guilhotina. Olha a Revolução Francesa. Lembrei da Maria Antonieta. Pois é. E aí eu fui mandada embora da Telemig celular. Não por competência, mas de fato por disputas políticas. E eu nunca fui boa de política. Eu sou uma técnica. Eu gosto de estudar, eu gosto de entregar. Ficar no conversê de fazer jogo, nunca fui essa pessoa, nunca serei. É quem eu sou, né? Num dado momento da vida a gente entende que a gente é assim. E lá tá naquele bem, início, né? De mundo corporativo, eu era eu, mas deu ruim. Né? E aí, quando eu saí da Telemig celular, o meu primeiro sentimento foi, eu fiquei extremamente abatida. Falei, gente, agora que resolveram mudar minha vida, eu vou ter que mudar de vida, eu vou ter que mudar de cidade, né? Eu vou ter que mudar de cidade porque aqui não tem outra empresa que eu queira trabalhar. Um mês depois, eu recebi o convite para fazer um projeto promocional nas Olimpíadas no ano de 2000 em Sydney. Aprendizado, né, com isso, que tem a ver com o que você disse de tranquilidade e paciência, que eu nunca tive muito. Às vezes, né, o que se apresenta como uma adversidade, logo depois vem a oportunidade. Não se desespere. Lá atrás, eu sempre me desesperava, mas eu acho que a maturidade trouxe para mim, né, esse entendimento e essa maneira de lidar com o que não estava programado, com o que não estava planejado, com o que, né, que não foi escolhamento. Isso é uma construção também, né? Ah, tá. É porque eu achei que era difícil só para mim. Não, isso é uma construção e um ganho que vem eu tô com um caso aqui também que eu quero contar. Então, vou contar também um caso, que a gente está aqui nessa coisa de aprendizado, e eu aqui na cabeça ia perguntar para vocês, né, dessa coisa também dos erros, né, na vida profissional ali, o que deu ruim. E, por exemplo, eu tive um grande aprendizado nesse período que, graças a Deus, teve muita coisa legal, né? Telemig foi uma das coisas, né? Brincar aqui, Carla lançou o celular pré-pago, eu lancei o GSM, esse chipzinho que vocês estão vendo não existia, não. Não existia, não. Lancei isso. Mas as duas grandes experiências que eu classifico como experiências ruins da minha vida profissional foram experiências que eu me deixei levar pelo ego e eu não, né, peguei o gancho disputa de poder. Não, disputa de poder e mais do que isso. Foram os dois lugares onde, ao invés de eu chegar e eu me colocar, né, de uma forma boa, já madura e tal, eu tentei me adaptar àquela realidade. E eram realidades ruins. Para você? Para mim e até para o contexto, né? Até eram empresas hoje, né? Uma delas principalmente. Foi um projeto que foi meio abusivo e a outra era uma empresa que era abusiva. A forma de liderança, né? De governança era abusiva.
E ao invés de eu chegar e me impor naquele lugar, eu entrei muito com aquela coisa, não, preciso ficar aqui, preciso ter essa experiência, eu preciso desse emprego nesse momento. E eu fui tentando contornar, só que não dá, né? Isso gera um lugar de frustração muito grande e gera um momento que você vai ser... ou você vai se desesperar e vai querer sair, ou você vai ser saído daquele lugar. E tem aquela... eu recomendo que todos, né, busquem. Existe um estudo que o Grupo de Planejamento de São Paulo, de agências, fez. Os portadores... da voz desse estudo são a Ana Paula Cortá e o Ken Fujioka. Ana Paula Cortá, muito minha amiga, e a pesquisa é de uma profundidade muito, muito grande e que eles apresentam, inclusive, lendo um script para que não tenha nenhum tipo de corte, porque o que a pesquisa mostrou e que eles descobriram, e que o Ken e a Ana falam durante a apresentação vivíamos num ambiente abusivo e fomos abusadores. Sim. Porque aprendemos para nos colocarmos e pertencermos àquele ambiente, a gente repetia e replicava o modelo daquele ambiente. Então, os dois... E é muito bonita a apresentação dessa pesquisa, sabe? Porque eles se colocam... Eu aprendi a abusar, eu vivi num ambiente corporativo abusivo. Eu tenho certeza que eu já fui uma líder abusiva. Eu tenho certeza absoluta. Eu também esse tenho é um grande certeza. aprendizado. Se aquele espaço não é para você, que não seja. Exatamente. Que não seja, vai embora. Procure outra coisa. Vai embora. E eu acho que todo mundo, nessa nossa área, viveu isso, né? Na minha parte específica, que é design gráfico, tem até um ditado que o design entra na agência com criatividade, empolgação e sai com burnout. Porque a piada é essa, mas não é piada. Porque você está realmente no ambiente em que eles acham que o horário não existe, um horário de saída, que você tem que ficar lá até altas horas e virar à noite se precisar. Então existe mesmo um comportamento e é difícil. Eu passei por isso, eu saí, rompi com esse processo com transtorno de ansiedade generalizada, cheguei a... Caramba! Começou aí, meu transtorno, até hoje tenho, mas veio de lá, e foi aí que eu rompi. Porque a gente vive mesmo isso, e é até difícil de perceber, porque a gente entra num ambiente onde a norma é essa. É o normal. É o normal. A gente acostuma que essa é a vida. Ah, não, você é da área de comunicação, assim. Então bem-vindo, que é assim que funciona. E na verdade não é. Fabiola, então, eu vou contar um caso, mas já que é para abrir o coração aqui, eu também tenho TAG e eu tenho TDAH. Eu ainda tenho uma dificuldade de concentração muito grande. Então, para mim, assim, são barreiras que eu tive que aprender ao longo da vida, criar mecanismos, né, para conseguir driblar e seguir em frente. Mas o caso que eu quero contar é que minha carreira, ela foi uma carreira sempre na área de marketing, na área de vendas. Eu comecei a trabalhar com 17 anos, eu fiz um estágio numa produtora de vídeo, que eu estudei em Campinas. Também já tive uns endereços vários CEPs. Eu fiz minha faculdade em Campinas, de lá eu arrumei meu primeiro trabalho. Eu era estagiária na EPTV, que é a afiliada Globo. A afiliada Globo de lá. E eu passei por todas, era um programa de estágio que você passava por todas as áreas da empresa. E eu acabei sendo contratada para uma área que era um braço da EPTV, que era uma produtora de vídeo. Então, foi meu primeiro trabalho, foi em produção de vídeo. Então, eu tinha 17 anos, eu trabalhava, pegava 2 ônibus para trabalhar, 2 ônibus para voltar, e aquela luta, às vezes você trabalhava à noite, uma loucura. E depois vim para Belo Horizonte por questões pessoais, e continuei. Minha carreira ela foi subindo, eu cheguei até a ser diretora de marketing e vendas de uma empresa grande, bastante significativa, e em 2018 eu também perdi essa colocação.
Então, para mim, foi um baque muito grande que eu vinha há anos e anos numa ascensão, de repente, por questões que não dependeram de mim. Eu sei que eu olhando para trás, eu podia ter feito coisas de uma maneira muito melhor. Todos nós. Do que eu fiz. Aí é um privilégio de todos também. Isso é lógico, que eu poderia ter feito coisas de uma maneira muito mais assertiva do que eu fiz, mas não foi por minha culpa. Foi uma questão de conjuntura da empresa. Eu perdi meu trabalho e eu achei assim, que como uma questão de ego também, eu achava que eu era um suprassumo, e não somos, viu, gente? Tem muita gente boa no mercado aí, não vamos nos achar os bambambãs, porque senão você cai do cavalo. E eu achei assim, que eu não fosse ficar sem trabalho. E com 6 meses depois, eu não tinha conseguido recolocação. Aí eu tive que começar uma reinvenção. Eu tive que começar uma reinvenção. Isso tem 5 anos. Então, eu estava com 46 anos. Eu tive que começar uma reinvenção num momento da vida que você já deveria estar estável. Eu comecei a buscar projetos, trabalhar por projetos. Estou aqui, sobrevivente, 5 anos depois. E como é que a gente fala? No regrets? No regrets. No regrets. Mas eu acho interessante, queria puxar um ponto, Lu, que tem a ver com o que a Fabiola falou, que é assim, você acabou de dizer que há um momento de vida onde já tinha que estar estabelecida, estável, e quem disse que? Eu acho que a gente vive na verdade, momento. Foi meu olha pai. O nosso. Não tem jeito. Eu reparo quem está de trás das câmeras, gente. Desculpa. Mas é porque eu acredito que a nossa reinvenção tem que ser até por questionar esses status quo, porque assim, quem diz que tem que estar? Por que você não pode estar morando na floresta e vivendo de permacultura? E, sabe, eu acho que a nossa história de vida, na verdade, a história de vida de todos nós, nos traz muitos conceitos, e isso é uma coisa que eu acho bacana da maturidade, eu não vou falar da idade. A maturidade faz com que a gente tenha segurança para questionar conceitos muito estabelecidos. Mas eu ouvi muito. Muito eu vou, depois do meu, vou fazer uma parte. Tá. Muito do meu pai, que meu pai, infelizmente, ele faleceu no ano passado. Ele era médico, trabalhou até 81 anos. E no interior, a medicina é muito estável. Você consegue uma clínica, uma clientela que você tem para o resto da vida. E ele era ginecologista e obstetra. Aí a mãe leva a filha e aí a coisa vai acontecendo. E bebês acontecendo. não param de nascer. Não param. Nunca. Ele, nos 50 anos de carreira dele, ele fez quase 30 mil partos. Imagina. Praticamente uma cidade. E ele era muito dessa coisa assim de falar pra gente sobre estabilidade. Sim, por causa da geração dele, por causa de tudo, né? Da história profissional. Então a gente cresceu muito com isso. Tem que ser estável, tem que ser estável. E quando lá em 1900, no século passado, em Bolotinho, eu falei que eu ia estudar comunicação, para ele foi um choque, porque ele não sabia nem o que era comunicação. Ele sempre falava assim, filha, mas eu não vou poder te ajudar porque eu não tenho ideia dessa profissão que você está escolhendo. O que é isso? Como é que eu vou te ajudar? Como é que eu vou... Mas o legal é pensar, né, Lu, que a estrada que todos nós temos e trilhamos é a estrada que nos trazem até aqui hoje. Até esse momento. Até esse momento. Um gancho que eu queria fazer, que eu acho que aí para a gente dividir também com a turma, é um grande aprendizado, porque a gente vive esse momento e cada vez, e ele não vai mudar, essa questão da gente ser responsável também por essa nossa trajetória, por essa nossa, o nosso protagonismo, porque a gente é responsável por isso hoje. Sim. A gente é uma geração, né, que sofreu essa transição, né, assim como pegando o exemplo do seu pai, que não, escolhi isso aqui está estável. E, ok, vou trabalhar aqui e pronto. A gente vem de uma geração que a gente tem que se reinventar várias vezes,
porque o mercado de trabalho mudou, vem toda uma transformação, os empregos mudaram, a relação com a empresa mudou, o empreendedorismo veio muito forte, vai continuar vindo, seja por necessidade, ou seja, por vocação, porque as pessoas descobriram, e tem gente que tem vocação mesmo. Então, a gente tem que ser responsável pela nossa carreira. Por que você, mesmo, né, com a história dos 6 meses, conseguiu se reinventar? Porque você conseguiu estruturar de uma tal forma que te permitiu depois se colocar no mercado para fazer projetos, porque as pessoas acreditam no seu trabalho, mas porque você construiu isso, você foi estudar, você foi ter experiências. Então, a gente já vem dessa geração que a gente não consegue transferir para ninguém, né? Não é responsabilidade da empresa, não é responsabilidade da faculdade ou de quem quer que seja. Né? A gente é que tem que ser responsável pela nossa construção, pela nossa trajetória. Porque esses momentos, eles vão acontecer e cada vez mais, porque existe toda essa revolução do mundo do trabalho mesmo, né? O trabalho continua existindo, mas o número de empregos vai ser, por exemplo, dessa coisa da estabilidade lá, né? Que o seu pai tinha visão, vai ser cada vez menor, né? E a gente tem que ir para esses desafios. E aí um outro aprendizado que a gente pode colocar, acho que todos nós, né, profissionais de marketing, comunicação e tal, eu estava rindo aqui no que você falando, o povo não entende o que a gente faz. Se você sentar e perguntar para minha mãe, o que o Luciano faz? Ela vai ficar, peraí, ele tem um podcast, ela está empolgada com podcast. Mas assim, é difícil as pessoas entenderem. E nessa trajetória é importante a gente não se culpar. Com certeza. É importante. Muito, mas é um exercício. Agora eu vou fazer propaganda para os psicólogos. Quem puder fazer terapia, faz. Porque é uma ajuda e tanto. Mas assim, você não pode se culpar. Senão você vai perder muito tempo, vai ter muito desgaste sem necessidade. E a gente tem uma outra característica que é um grande desafio da nossa época. Porque, por exemplo, a gente já ensina, né, quem tem filhos, ou vamos passar a nova geração, você conversar com alguém mais novo, entrando no mercado e tal, né, que também a turma que nos escuta, a gente já tem um discurso de não estabilidade. A gente já fala para as pessoas, olha, não é assim, você tem que se preparar, você tem que ter essa sua carreira sustentada para os vários momentos que você pode viver. Só que a gente não foi criado dessa forma, né? A gente tem que... É um desafio que a gente tem que ter o tempo todo. Por isso que eu falo, a nossa geração é uma geração muito, muito especial, porque é uma geração de transição ali. Eu estava pensando sobre isso, enquanto a Fabíola falava do pai dela, eu lembrava do meu e da minha mãe. Não à toa eu fui para o empreendedorismo, fui para o marketing, fui para a comunicação. É meu exemplo de vida. Meu pai foi empresário a vida inteira. Então, eu vivi a montanha-russa. Né? Eu vivi o meu pai perdendo tudo, tendo o dinheiro todo bloqueado lá na época do Collor. Né? Como é que você gera uma empresa no dia seguinte com 0 no seu caixa? Né? Então, eu penso que somos fruto da nossa estrada e da maneira como a gente lida com a nossa estrada, com o que a vida nos apresenta. Né? Eu estava aqui pensando o quanto eu sou uma pessoa que me desafio o tempo inteiro. Me desafio. Eu acho que eu penso que hoje eu também tenho muita adaptabilidade, flexibilidade, assim como eu também tenho as minhas premissas, que é o que está escrito ali no quadro, a premissa para os meus filhos. Depois a gente pode até ler a frase, quem ouviu no outro episódio não vai ficar sabendo qual que é a frase, vai ficar sabendo agora. Fica até o final deste episódio. A premissa todo e qualquer combinado, porque eu faço combinado com os meus filhos, muda se for prejudicar a sua saúde. E a segunda premissa eu não vou compactuar com más escolhas. Né? Isso são os meus ensinamentos para os meus filhos. Né? É a maneira como eu passo os meus valores, minha visão de mundo, né? Meus princípios. Eu acho que todos nós aqui somos a história da nossa história. Sim. Né? Mas o protagonismo, que é o que eu estava falando, né? O meu protagonismo sempre foi me desafiar. Eu nunca me identifiquei tanto
com um vídeo desses de rede social, quanto um de uma menininha que chega na beira do escorregador, tem um adulto, ela empurra o adulto, depois ela senta e ela empurra ela mesma. Eu sou essa, a menininha que empurra ela mesma para o escorregador. Se eu posso deixar de aprendizado, eu hoje penso que muito do que eu alcancei na minha carreira foi porque eu me desafiei, né? Voltando de novo, eu acho que a gente tem uma relação com a Telemig celular, né? Quando abriram-se vagas de coordenação, eu sentei na frente do meu diretor e falei, eu quero esta vaga. Ele olhou para mim e falou assim, você não tem experiência em promoção de evento. Eu falei, você pode me dar o livro que você quiser, que a semana tá tudo lido, eu vou estudar pra caramba, mas eu quero esta posição. Mesmo sem saber. Mesmo sem saber. Eu sempre fui essa que tomei muito risco. Obviamente, fruto de todos os riscos que eu vi meu pai e minha mãe correndo. Meu pai inventou lá Bom, aí vai ser a idade da minha irmã, 50 anos. Meu pai inventou, há 50 anos atrás, que ele queria trabalhar na Transamazônica. E nós fomos morar em Belém. Ele arrancou a família toda aqui, há 50 anos atrás, e fomos todos morar em Belém. Eu não posso ser diferente da vida que eu tive, né? A gente sempre tem essas referências aí, Sim. né? Eu queria... Fala, Fabíola, eu tenho uma parte que eu vou mudar o assunto. Não, eu só vou abrir um parêntese, porque você falou que mãe é mãe, né? A sua tá empolgada com o podcast e a minha tá empolgada com o meu Instagram, porque agora eu estou profissionalizando minhas redes sociais para dar mais suporte para o trabalho. É outra coisa, assim, que é uma novidade que eu tô vivendo e tudo mais. E para falar para minha mãe que não é para ela ficar pondo coraçãozinho lá, falar, filha, você é o máximo. Deixa só, eu deixo. Você fala muito bem. Nossa, aí ela vai e dispara meus posts para todo mundo. Que delícia! Aí na hora que eu vou lá ver os insights, né, para fazer as métricas da rede social, tá um monte de disparo. Aí vai ver tudo da minha mãe. Gente, mas tá ótimo. Tá ótimo, ela também tá aprendendo. Gente, põe a sua mãe como a criadora do seu fã-clube. Não, e ela é totalmente antenada, que ela tá com 80 anos, tem Instagram, fica no WhatsApp, manda as coisas. Eu acho bonitinho, sabe, essa adaptabilidade. O Luiz ia falar alguma coisa emendado com esse assunto da Fabíola, não? Não, eu ia só dizer assim que a gente, durante a vida, acho que vocês que trabalharam na Telemig celular são exceções, mas o modelo de trabalho, eu acho que ele é ainda, hoje, naquela época ele já era arcaico, hoje ainda é de microgerenciamento. Você precisa estar ali, debaixo de mim, para eu ver o que você está fazendo, se você está entrando na rede social. É uma tole, porque a gente pensa, quantas pessoas dentro de uma empresa são iguais? Nenhuma. Mas elas são obrigadas a se relacionarem e viver a cultura comportamental da empresa de uma forma padronizada. Sim. Isso adoece pessoas. E eu queria, só emendando, depois eu volto a palavra aí, mas só emendando, eu achei, o que o Luiz está falando, eu achei um absurdo quando uma amiga, no meio da pandemia, veio desabafar, dizendo que, em função da tecnologia, ela estava sendo controlada pelo tempo que ela trabalhava através do movimento do mouse do computador. Se a empresa percebesse que o mouse estava parado há mais de 15 segundos, ela recebia uma notificação via grupo de WhatsApp. Eu falei, o quê? A pessoa não pode pensar. Porque, assim, se você para o mouse para ler alguma coisa e pensar... E fazer uma anotação, né? Você não está trabalhando. Então, isso Não, a cultura corporativa é difícil romper com isso, né? Você precisa ter coragem. E aí, o que eu queria deixar aqui de aprendizado, né, já que a gente fala muito dessa história, tecnologia é meio.
né? Porque virou sistema de controle do mesmo jeito. E aí as pessoas acham que porque eu vou para o trabalho híbrido ou só em casa, né? Home office, agora eu tenho liberdade, faço o que eu quero, quando eu... Não, depende. Né? Depende. Muitas vezes você Vai trabalha lá, muito mais em home office do que... Pode ser. Né? Pode ser. Eu acho que, assim, vou falar disso aí, eu puxo um outro assunto aqui. Isso daí, a gente também está vivendo um período grande de transformação, né? Porque a gente, por exemplo, acho que todos nós vamos falar da nossa estrada, das nossas escolhas, das nossas mudanças. Acho que, de um jeito ou de outro, toda vez que a gente às vezes mudava de emprego, era um pouco mais sofrido o processo, né? Essa nova geração que está aí no mercado... eles pelo menos eles estão se achando aí, mas eles têm esse lugar, né, de ter menos apego a essa segurança e esse tempo do emprego e tal. Então, na hora que esse comando-controle começa a pesar e começa a afetar as pessoas, elas tendem a sair fora ou não quererem empresas, né, porque isso vai correndo no mercado, não quererem empresas desse jeito. Então, acho que já é uma mudança grande de geração. Ou não, né, Lu? Ou fazem o quiet quitting, ou fazem o mínimo que está trabalhando, que também... Então fica lá apertando o mouse a cada 15 segundos. Fica lá movendo o mouse sem fazer nada. É isso que você quer? Então, vamos lá. Vamos. Um que eu queria trazer aqui para vocês é desse outro aprendizado também, né, para a gente falar para a turma, como é que vocês lidam com a questão do tempo. Porque uma coisa que eu entendi também nessa coisa da maturidade, né, dos 50 anos, é essa importância do tempo, né? E aí na terapia, a minha psicóloga fala de um exemplo, né, essa coisa e a poupança, né? Você já fez a sua poupança de saúde lá pro tempo? Aí eu brinco com ela, poupança não, que poupança é um investimento ruim. Fala investimento. Poupança não tá bom, não. Mas tem esse lugar que eu acho que é legal, assim, hoje, dentro dos 50 anos, quando eu converso com gente mais jovem e tal, de falar. Também a gente tem uma tendência, quando jovem, a também não se preocupar com o tempo. Com o passar do tempo. Com o passar do tempo. E aí não é de idade, não é de etarismo ou de números ali. Mas realmente o tempo passa. E a gente tem que se preocupar com esse lugar, né? Quando ela me fala, pegando esse exemplo aí, desse investimento na sua saúde, hoje eu paro para pensar, não, é verdade. Sim, você tem que fazer isso, você tem que pensar, porque a gente está vivendo cada vez mais, e se eu quero estar nos 50 bem, eu quero estar nos 60 bem, eu quero estar nos 70 bem, porque a nossa tendência vai ser produzir cada vez mais. Então, a gente tem que ter essa preocupação com o tempo. E um outro aprendizado muito grande é essa preocupação com as relações. Porque tem uma coisa aí do ciclo do tempo que não tem jeito, me parece, pelo menos agora, né? É só o tempo. Você fortalecer as suas relações vão te permitir passar que o passar do tempo seja mais favorável, né? Sim. Seja as suas relações familiares, as suas relações pessoais, afetivas, profissionais. Se preocupar com isso é muito importante, porque também chega uma época desse passar do tempo que às vezes você tem que se voltar muito para dentro, né? Para a sua vida, para as suas questões ali. E se você não tem essas relações familiares, afetivas, né? De amigos, essas estabelecidas e bem estabelecidas, você fica sem sustentação. Exatamente. Então, são esses dois aprendizados que eu trouxe também. Eu queria jogar para vocês para saber como é que vocês lidam com essas questões. Eu vou emendar, Fabiola, com você. A minha terapia, durante muitos e muitos anos, sempre foi o esporte. Sempre foi. Que está conectado com o passar do tempo. Então, o esporte, para mim, nunca teve o significado de vou ficar bonitona, malhada, blá, blá. Nunca foi o significado estético. Foi sempre o momento em que eu saía completamente
de toda a pressão que a gente sofreu no trabalho, o workaholic, a gente viveu isso tudo, e eu tinha um momento eu brincava, hoje eu entendo, eu tinha um momento de meditação. Na hora do meu esporte, eu não penso mais nada a não ser no esporte. Quer me ver mal-humorada, mas muito mal-humorada, me chama para um compromisso na hora do meu esporte. O mau humor vai no topo. E acho que muito em função de referência, a minha mãe praticou esporte, a vida inteira minha mãe praticou esporte, e acho que hoje eu paro para pensar, não foi consciente, o quanto a minha história com o esporte tem a ver com o passar do tempo. Por quê? Gente, a máquina vai envelhecer. Não tem jeito. O tempo vai passar e ela vai envelhecer, né? Podemos significar envelhecer de outra forma, sem os estereótipos? Podemos, mas ela vai se desgastar com o tempo, porque é mecânico, é físico, é lei da natureza. Não há como ir contra, né? Não há. E eu acho que eu sempre usei o esporte para as duas coisas, para a terapia e para o passar do tempo, né? Então, queria deixar isso de aprendizado, que o significado para mim, né, de atividade física é sanidade mental e manter a máquina bacana para ela ir aguentando, né, o tranco ao longo do tempo e o desgaste ao longo do tempo. Essa questão do passar do tempo, essa minha ficha caiu, eu não vou falar que foi tarde demais, mas ela caiu depois dos meus 40 anos. Antes disso, eu não me preocupava com o passar do tempo. Então, fica aí para a turma mais jovem que está nos ouvindo, comecem a se preocupar com o futuro. Quanto antes vocês começarem a se preocupar com o futuro, melhor. Porque eu demorei para tudo, para pensar em saúde, em finanças, em relações, enfim. Minha ficha caiu um pouco tarde. Aí eu tive que correr um pouco atrás desse prejuízo aí. Agora, hoje, eu sou completamente consciente, uso o meu tempo de maneira muito mais inteligente, estou consciente que a máquina não para de desgastar e eu vivo muito melhor, e hoje eu consigo parar para fazer alguma coisa concentrada naquela coisa. Antes, não. Eu fui muito workaholic, eu trabalhava 100% do tempo. Eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo, feriado. Eu estava ligada em coisas de trabalho. Hoje não, hoje eu consigo parar. Eu consigo estar aqui desligada, por exemplo, gravando o nosso podcast. Consigo desligar num evento que eu estou. Preciso praticar mais esporte. Esporte até que não, porque eu sou péssima. Mas, assim, fazer um exercício físico melhor, porque eu estou muito... Deixa eu só te falar uma coisa sobre esporte, assim, que eu sempre falei para as pessoas: acha o seu, não tem certo nem errado. Essa história de vai para a academia, gente, isso foi a indústria da beleza, que tem a ver com cirurgia plástica, que tem a ver com botox, que tem a ver, que implementou que a lei universal do mundo, para você manter a sua saúde é fazer academia? Não, isso é coisa da indústria da academia, gente, pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus. Então, o que eu sempre falo, a dica que eu sempre dou: vai praticando tudo quanto é esporte que você vê na sua frente. Um dia você vai achar um que você é apaixonada. Cara, vai te dar um mau humor a hora que alguém te chamar para fazer alguma coisa na hora do seu esporte. E só para completar, para passar para o Luiz, esporte também tem a ver com relações. As minhas melhores amigas hoje, grandes amigas hoje, são amigas que eu fiz no esporte. Porque no esporte você tem que resolver qualquer diferença. Você tem que conversar. Não tem jeito de você não estabelecer uma relação que te ensine absolutamente tudo que você precisa para a sua vida para se relacionar. E tem a frequência. No esporte você está ali 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, fim de semana. Minhas melhores relações, pessoas que, se eu envelhecer, eu tenho certeza, sem meus filhos, que eu tenho certeza que eles não vão cuidar de mim. Mentira, eu tô brincando, eles vão assistir o podcast, vai dar mal, né? Olha aí. Tenho certeza não, mas que talvez não, e talvez nem precisem cuidar. São amigas daquelas que a gente vai ter aquelas epifanias, aquelas loucuras de falar: vamos morar todo mundo junto na mesma casa? E a gente vai cuidar uma da outra, porque a gente já se cuidou muito em momentos de vida que todas nós precisamos ser cuidadas.
E vem do esporte também. Por incrível que pareça, o esporte para mim é uma coisa meio central. E do fortalecimento das relações, né? Fortalecimento das relações. Eu estava vendo você Luiz. falar, eu lembrei de um livro que chama Homo Ludens, não sei se você conhece esse livro. E nesse livro ele estabelece, na verdade, não é o conceito de esporte, mas o conceito de jogo. E ele diz que o jogo ele tem algumas bases que a gente, antes de ser Faber, antes de ser Sapiens, a gente é Ludens. Que e a legal. gente joga. E aí o jogo está presente tanto na guerra, nas relações, na política, no esporte, na religião. E ele faz a relação entre rituais, né? Porque o jogo ele tem a regra de quantas pessoas jogam, como é que você começa, o que vale, o que não vale, tem alguém mediano, como é que você termina, tem uma arena para você jogar. Então, isso tem a ver com relações, isso tem a ver com tempo. Nunca tinha feito a conexão com Ludens, que deve gerar lúdico, né? Que deve ser a origem. Que é animal, não é humano, é animal. Entendi. Cachorro também tem as relações de jogo. Um brincando com o outro. Eu já fui essas do jogo, de competir, tá cheio de troféu aqui, não sei o quê. Não, hoje é diversão. Hoje é para encontrar com as minhas amigas. E uma coisa que eu acho que o esporte tem a ver... É relação e bem-estar. E o jogo, né? Uma coisa que eu acho que tem a ver e que ajuda bastante é a gente permitir que a gente se conheça. Sim. Porque o estabelecimento de um tempo, o estabelecimento de regras, a gente que é do ofício, que gosta de fazer o ofício, se deixar a gente mergulha e trabalha além do tempo, vira a noite trabalhando... Mas a gente precisa de limite, a gente precisa de tempo, a gente precisa de respeito a gente mesmo, né? Então, esse conhecimento que a gente tem da gente, do nosso processo criativo, de como que a gente funciona melhor, que horário que eu funciono melhor para isso, que horário que eu funciono melhor para aquilo, faz a gente conhecer melhor e estabelecer melhor essa relação que a gente tem de trabalho, relações, tempo, para a gente ser mais produtivo, para a gente não trabalhar além da conta, só para a gente fazer a máquina ficar funcionando e principalmente o mental, que é o que a gente precisa. Sem o mental, o corpo não responde. Acho que essa é a grande questão mesmo, né, que a gente vem vivendo pós-pandemia, desse lugar da gente também ter esse espaço para preservar a nossa saúde mental, e aí é importante para qualquer idade, né, e a gente tem vivido isso, né? Gente, acho que a gente ficava aqui, ia ser um workshop, essa conversa aqui. 1 milhão de coisas aqui. A gente pode fazer um episódio 2, né? Desse tema. Então já está definido. De tempos em tempos a gente faz um desse. Tá ótimo. Então, como a gente normalmente fecha o episódio aí, cada um falando a sua palavra final sobre o tema, mas como hoje a gente falou das nossas experiências, acho que nem é necessário, né? Dividimos com todo mundo aí os nossos aprendizados. A gente espera que tenha sido muito bacana aí para você que está nos ouvindo ou nos assistindo. Que você compartilhe também aí nos comentários, né? Como é que você está vendo o passar do seu tempo, como é que você vê, como é que você lida aí com isso. Você que está nos ouvindo, você pode nos assistir também no nosso canal do YouTube. Se inscreva lá, ative as notificações para saber dos próximos episódios e em breve estaremos aqui, né? De olho no futuro, sabendo o que aconteceu no passado e procurando ajudar todo mundo a entender melhor de marketing. Obrigado, até a próxima.